A gente apenas confia, apenas crê, porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. A gente não precisa temer. Quando eu digo isso para vocês, é uma coisa tão impressionante. Eu conheci uma mãezinha novinha, um casal tão bonito, que quando o bebê deles nasceu, o neném tinha em torno de 600 gramas. E o bebê, no momento do nascimento, na maternidade que ele nasceu, na hora de passar a sonda, perfuraram o estômago dele. E esse bebê foi transferido para nós, num estado muito grave. Imagina um bebê de 600 gramas e ainda perfura o estômago, né? Esse bebê ficou gravíssimo, gravíssimo. Mas esse bebê, surpreendentemente, ele foi melhorando. Foi melhorando, melhorando. E aí no dia que ele estava ótimo do ponto de vista médico, quando a mãe chegou, eu falei com ela: não, estava louca para você chegar. O neném está ótimo. Tiramos o remédio da pressão, diminuí o respirador. O neném está uma lindeza. Nós estamos super animados de tirar o respirador. Então, o CTI estava em festa. Muito bem, a mãe ficou toda feliz, o menino todo monitorizado, tudo bonito, estava impecável, impecável. Falei com ela: eu estou dando notícia, conversando com as outras mães, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. Passou um pouco, uma técnica falou assim: doutora Filó, a mãe daquele menininho quer te ver de novo. Eu cheguei lá, falei: pois não? Ela falou: doutora, eu quero que a senhora seja testemunha de uma conversa que eu vou ter com ele. Só mãe, né, gente? Só mãe. 600 gramas. Eu quero conversar com esse menino. Falei: pois não. Ela falou assim: apesar da senhora me falar que ele está bem, e eu estou vendo que ele está bem, ele está corado, né, a pressão, está tudo ótimo, doutora Filó. Eu estou sentindo que a alma dele está inquieta. Quem sente isso? Só mãe, né? A alma está inquieta. Eu olhava para o menino, falei: a alma dele está inquieta? Ela falou: tá. Falei: como é que discute com mãe? Não discute. Mãe é uma coisa que a gente não discute, né? Falei: pois não. E ela disse assim para o neném de 600 gramas: meu bem, a mamãe está sentindo a sua alma muito inquieta. Então eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo do que você tiver que viver. Eu gostaria muito de te levar para casa, muito. Mas se não for possível, não se preocupe. Se você ouvir uma voz te chamando pelo seu nome, pode seguir, é Jesus. Eu darei conta. E se eu não te levar, um dia você virá me buscar. Ele falou comigo: terminou? Falou comigo: posso te dar um abraço? Pode. Muito obrigada por ter assistido tudo isso. Falei: eu que agradeço, né, esses testemunhos que fortalecem a minha fé. Tudo bem. Mas o menino estava ótimo. Fui embora. No dia seguinte, quando eu entrava no CTI, o primeiro menino que estava na minha frente era o bercinho dele. O berço estava vazio e o telefone estava tocando. O telefone nessa época ficava dentro do CTI. Eu falei: cadê o menino? O pessoal falou: morreu à tarde. E ela no telefone comigo falou: doutora Filó, estou te ligando para te agradecer pela oportunidade do que a gente viveu aí. Eu sei que ele está com Deus e um dia ele virá me buscar. É fácil? Não, não é fácil. É possível? É possível. A gente vive isso? Vive. Por quê? Porque temos Deus. Jesus não abandona ninguém. Não existe ninguém sozinho. Nós podemos, como os discípulos de Emaús, não ver que ele andava conosco. Às vezes a gente não percebe que Jesus está aí, do seu lado. A gente não percebe que ele quer uma intimidade. A gente não percebe que a gente quer falar com ele de tudo que a gente está vivendo e sentindo. Fala. Fala: Jesus, está muito ruim, está doendo muito. Mas o Senhor tem um bálsamo. Põe no meu coração. E é mágico. Que ele põe a dor, some. Você fala: ué, até agora está sentindo uma dor, também não. Por quê? Porque Deus é vivo. O nosso Senhor é vivo. Ele não é uma ideia. Ele é uma pessoa. Então ter a coragem de anunciar, ter a coragem de viver a sua fé de pé.
Porque tudo é uma questão de tempo. Nós iremos nos ver. Até lá, é de pé, caminhando à disposição do Senhor, fazendo de tudo para que a gente possa chegar no céu. Para lá é o nosso destino, é para lá fomos criados. A gente tem a ilusão que nasceu para ser engenheiro, médico, fisioterapeuta, dona de casa, seja lá o que for, advogado, professora, não. Nós nascemos para amar e servir a Deus. O que nós escolhemos fazer na nossa profissão é a nossa forma de santificar. Nascemos para ser santos de Deus. Isso, seja santo como seu Pai é santo. É isso que nascemos. Mas investimos pouco demais nisso, não é? Por isso perdemos a nossa fé. A gente investe no nosso ter, né? Ter as casas, ter as coisas, mas investimos muito pouco no ser. E aí a gente descobre, né? Que a nossa fé estava lá embaixo. E nós temos que exercitar. A fé é um dom que Deus dá a cada um de nós no nosso batismo. A questão é que a gente deixa ela guardada e não trabalha. E a gente precisa cultivar a fé. Como é que eu vou cultivar a fé se eu não conheço Deus a quem eu sirvo? Então eu preciso ler, né? E é tão interessante que quando a gente vive essas perdas, né? Se vocês lerem Mateus 6, 24 a 34, o Senhor fala, um dia de cada vez. Eu, pela minha vida em hospital, eu brinco que não é um dia de cada vez. É uma manhã, uma tarde e uma noite. Porque às vezes a gente levanta muito bem e fala, não, estou ótimo hoje. No meio da tarde já está péssimo, de noite que é a morte, né? Mas a gente precisa da graça de Deus, né? Então por isso, o dia que a gente entender isso, a gente vai rezar por turno, né? A gente reza cedo, a gente reza na hora do almoço, a gente reza às 6 horas, a gente reza antes de dormir. Porque viver é graça de Deus, né? Então a gente precisa da força de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente tem um único dia para viver, um único. Guardem esses trechos para que vocês possam puxar depois e ler depois, né? Então agora eu quero mostrar para vocês, dar um testemunho. Como é que é possível? É possível sair do ressentimento para a gratidão? É possível. Então eu vou chamar meu marido aqui, o Anselmo. O Anselmo é viúvo. E quando eles estavam preparando a festa deles de 25 anos de casado, a esposa dele foi assassinada.